Muito bem, Beto Rodrigues na área. Sou trader esportivo. Venho trazer mais um vídeo aqui sobre ligas pelo mundo, nossa playlist aí que cobre diversas ligas, hora e vez do campeonato japonês, a J-League. Vamos falar não só da J-League, como também de outras divisões, outros torneios que acontecem no Japão. Enfim, um review, um panorama geral aqui sobre toda a estrutura do campeonato japonês. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, lhe convido deixar seu like, mas principalmente se inscreva, ative o sininho. Temos vídeos diários aqui sobre trade esportivo, sobre oportunidades desse universo e será um prazer ter a sua companhia, tá bom? Roda a vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos falar da J-League, vamos falar do Campeonato Japonês. Já deixou seu like? Já se inscreveu? Deu aquela moral? Ativou o sininho, né? Beleza? Então, vamos lá. Futebol japonês ficou bastante popular aqui no Brasil, mesmo porque lá no começo, quando o campeonato japonês ainda caminhava, engatinhava, melhor dizendo, tivemos muitos jogadores brasileiros influenciando, principalmente Zico, sem dúvida alguma, mas muitos jogadores brasileiros fizeram enorme sucesso. Numa sequência, se não me engano, de 8 anos, nós tivemos 7 artilheiros brasileiros. Enfim, o brasileiro, o jogador brasileiro sempre foi muito valorizado lá, não só jogador, como também treinador. Tivemos uma série de treinadores brasileiros, inclusive temos atualmente treinadores brasileiros trabalhando lá no Japão, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre toda a estrutura. Aqui são os clubes que vão disputar a J-League 2023, J-League que começou agora, nesse mês de fevereiro, e vai até o final do ano. Tem bastante jogo aí, bastante oportunidade para o trader esportivo, para o apostador esportivo, ou para simplesmente quem quiser acompanhar, quem gosta do futebol japonês. Então, todas as equipes aqui que disputarão a temporada, a localização de cada uma delas, assim, apenas por curiosidade, vocês conseguem ver quem fica perto de quem, enfim, conhecer melhor a geografia dos clubes lá no Japão. Forma de disputa, campeonato tranquilo, bem simples, pontos corridos, não tem muito o que inventar. Já falamos aqui sobre o campeonato belga, onde os 4 primeiros se classificam, aí divide ponto, enfim, uma confusão. Tem vídeo também sobre o campeonato argentino e sua curiosa forma de rebaixamento. Curiosa para a gente, para o resto do mundo, talvez, que não conhece, que não utiliza. Eles utilizam a média das últimas temporadas. Classificação para as competições internacionais deles também é um pouquinho diferente. Enfim, tudo aqui nessa playlist. E outros torneios também já mencionamos. No Japão, tudo tranquilo. 18 equipes, então são 17 rodadas por turno, turno e retorno, 34 rodadas. Terminou lá na frente, você tem mais ponto que o seu amiguinho? Acabou, você é o campeão. Beleza? Simples assim, ó. Iniesta em destaque. Não poderia ser diferente. Divisões inferiores. E não é porque eu coloquei divisões inferiores que o Damião está aqui. O Damião não foi rebaixado, muito pelo contrário, o Damião é do Kawasaki Frontale, tem feito excelentes temporadas. O ano passado perdeu o título, é verdade, perdeu por poucos pontos para o Yokohama Marinos, mas defendia o título, tinha sido campeão nas últimas temporadas. Como que vai funcionar o rebaixamento dessa temporada? Cai o campeonato do ano que vem deve contar com 20 equipes, então o campeonato voltará a ter 20 equipes, já teve no passado recente, teve algumas remodelações, até também porque, por causa da pandemia, muitas ligas no mundo todo foram alteradas emergencialmente para evitar que as equipes sofressem ainda mais os efeitos da Covid. O que vai acontecer agora no Japão? Subirão 3 equipes e cairá uma. Então, campeonato de 24, 20 equipes. Como que funciona? A última equipe cai, sem segredo. Como que vai subir? Sobem 3. Campeão e vice da J-League 2. Sobe, lembrando que a gente tem até a J-League 3. A J-League 2, campeão e vice, sobe. E depois, do terceiro até o sexto, playoff, campeão desse playoff vem para a J-League 1 em 2024 também. Beleza? Vamos falar das Copas, tá? Então, não é só a J-League, nós temos Copas também, toda a estrutura do campeonato japonês. A principal, porém não a única, é a Copa do Imperador. Essa daqui, ela tem maior relevância, as equipes se importam um pouco mais com ela e como que funciona. Muitas equipes, 88 equipes, bem legal, porque nós temos equipe das prefeituras, as principais prefeituras lá do Japão mandam as suas equipes, formam suas equipes e elas disputam. Então, ou seja, você pode ter uma equipe da prefeitura ou uma equipe universitária disputando, sabe o quê? O Mundial de Clubes. Difícil? Claro que é difícil, mas é possível, porque ela vai disputar a Copa,
Se ela for campeã da Copa, ela vai disputar a Champions Asiáticas, né? E se ela for campeã da Champions Asiáticas, ela pode ir lá disputar o Mundial de Clubes. Veja só você. Então, vamos lá. 88 equipes, sempre no mata-mata, tá bom? Mata-mata não, mata, já que é um jogo único. Empatou, prorrogação, pênalti. Ali desse jogo já tem que sair o classificado. Isso vai até a final. As equipes principais não entram na primeira fase, elas entram um pouquinho depois e vão disputando, até nós temos o grande campeão. O campeão disputa a Champions Asiática e disputa também a Supercopa do Japão contra o campeão da J-League, beleza? Então, o campeão da Liga joga contra o campeão da Copa do Imperador na Supercopa do Japão, beleza? Outra Copa é a Copa da J-League, aqui é um pouquinho diferente. São as equipes da J-League que jogam. No começo, até alguns grupos, elas disputam entre si e vão formando depois aquele formato tradicional de Copa, sendo que as equipes que estão na Champions, elas já entram numa fase mais adiantada, muito similar ao que acontece aqui na Copa do Brasil. As equipes que estão na Libertadores, elas não estão disputando a primeira fase da Copa do Brasil, se não me engano, entram na terceira ou quarta fase. Assim que o campeonato vai se afunilando, chegam as equipes das competições internacionais. Acontece a mesma coisa lá na Copa da J-League, tá bom? Disputa, mesma forma da Copa do Imperador, jogo único, empatou, prorrogação, pênalti. O campeão, não sei se vocês lembram disso, Suruga Cup. Talvez não lembrem, porque nós não tivemos as últimas edições. Em 2020 já não teria. Por quê? Por causa das Olimpíadas de Tóquio. Então, por problemas de calendário, eles já teriam cancelado a edição da Suruga Cup de 2020. Aí é que veio o problema todo da pandemia. A Olimpíadas foi para 21, então esse problema aqui de calendário persistiu. Não tivemos a Suruga Cup também em 2021. Mas a ideia inicial, e que talvez volte a acontecer, é o campeão dessa Copa aqui, a Copa da J-League, é que enfrenta o campeão da Sul-Americana. Pouca gente deve recordar, mas o campeão da Sul-Americana garante vaga na Libertadores, garante vaga na Recopa Sul-Americana e garante vaga nessa Suruga Cup. Claro que não é um torneio tão importante, com tanta relevância, mas, sem dúvida alguma, levanta uma graninha aí. Então, campeão da Sul-Americana enfrenta esse campeão aqui, o campeão da J-League lá no Japão. Beleza? Falamos das Copas, falamos do campeonato, como que funcionam as vagas para Champions, tá bom? A Champions lá da Ásia. Campeão da J-League tem vaga direta. Campeão da Copa do Imperador, como eu já falei, tem vaga direta. O vice-campeão da J-League também tem vaga direta e o terceiro lugar da J-League, ele vai aí para aquela fase pré. Também muito similar com o que a gente tem aqui na Libertadores. Ele vai disputar uma fase preliminar, vencendo, avança para a fase de grupos da Champions Asiática. Atual campeão da Champions Asiática é o Al Hilal. Temos sempre grandes equipes, é um campeonato forte, é um campeonato bem interessante de se observar e às vezes até de trabalhar aí como trader também. Beleza? Quem são os maiores campeões japoneses? Você provavelmente chute Kashima Antlers e acerta. O Kashima tem 8 títulos, sendo que o último deles foi em 2016. E o Yokohama Marinos, atual campeão, disputou ponto a ponto na última temporada com o Kawasaki Frontale. Inclusive, a partida inaugural desse ano foi Yokohama Marinos e Kawasaki Frontale. O Yokohama venceu. E até pessoas me perguntaram, esse jogo aí é aquela Supercopa? Não, já era a primeira rodada do Campeonato Japonês mesmo. Era a primeira rodada da J-League. Coincidentemente ou propositalmente, quando fizeram a tabela, colocaram os últimos campeões. Yokohama Marinos tem 5 títulos, Kawasaki Frontale tem 4, sendo que o último foi em 21, tá bom? Então, Kashima Antlers, Yokohama Marinos, Kawasaki Frontale, talvez esteja nascendo daqui uma nova rivalidade do futebol japonês, já que eles têm dominado os últimos anos lá do Japão. Falamos em rivalidades e vamos colocar quem são os rivais, quais são os clássicos que nós temos lá no Japão. Uma homenagem a Zico. Inclusive, o Kashima Antlers fez uma homenagem ao Brasil, jogou na última temporada o terceiro uniforme do Kashima, era a camisa amarela, calção azul, naturalmente a sua homenagem ao Brasil. Rival do Kashima Antlers seria o Urawa Red. O Urawa Red também tem outros rivais, você pode ver aqui. O Urawa Red é rival também de uma equipe menor, da J-League 2, Omiya Ardija. Já peço desculpas pela pronúncia, certamente errarei alguma delas, mas enfim, quem são os rivais? Júbilo Alta, Iwata e o Shimizu, Tóquio Verde e o FC Tóquio, naturalmente as duas equipes lá de Tóquio.
já falei do Urawa Red, Caxias Reysol, time do Nelsinho Batista e Jeff United, Vegalta contra o Montedio Yamagata, e depois as duas equipes de Yokohama Futebol Clube e Yokohama Marinos, tá bom? Gosto de saber quem são os clássicos, porque o clássico sempre é uma partida um pouquinho diferente. Se você for fazer uma análise pré, você tem que levar isso em consideração. Aliás, você tem que levar duas coisas em consideração. Se o jogo é um clássico, isso é bastante importante, a pegada normalmente é outra, a equipe, a torcida, enfim, todo mundo se prepara mais para o clássico. E eu também gosto de observar se a equipe tem um clássico na próxima rodada, tá bom? Se seu principal rival vem na próxima rodada, às vezes você dá uma segurada, você não quer perder ninguém para o clássico, porque o clássico, todo mundo sabe, sempre vale um pouquinho mais, tá bom? Por fim, e não menos importante, alguns dados estatísticos da última temporada, J-League, temporada 2022, teve 40%, aqui eu estou falando só da J-League, tá bom? Da primeira divisão e não de toda a estrutura do futebol japonês. Na J-League nós tivemos 40% das vitórias dos mandantes e 28% dos visitantes. Ou seja, a porcentagem de vitórias dos mandantes ela é um pouco menor do que uma média global, do que a gente costuma encontrar em outros locais, em outros países por aí, tá bom? Então, a torcida não influencia tanto assim, a porcentagem de vitórias dos mandantes não é tão maior do que a dos visitantes ou do que até dos empates. Questão de gols, over ou under 2,5. Um pouco curioso aqui, mas faz sentido. A média de gols é acima de 2,5. Isso quer dizer que a maioria dos jogos vai ser over? Não. Por causa da dispersão, por causa do desvio padrão, enfim. 45% dos jogos foram over, 55% dos jogos foram under, apesar da média ser a maior, superior a 2,50. Tá bom? Então, são alguns dados aqui que você pode utilizar nas suas análises, assim como você for se preparar para o jogo ou em live quando você estiver trabalhando no futebol japonês. Beleza, pessoal? É isso. Estrutura bem simples lá do futebol japonês. Espero que tenha sido proveitosa para você. Espero que você saiba um pouco mais agora sobre o campeonato japonês. E estamos aí, estamos juntos. Valeu, um abraço. Não deixe, claro, deixar seu like aí. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto, valeu.